Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer os jogos dessa sexta-feira. Vou tentar passar jogos do sábado e do domingo também, beleza? Aqui. E, lógico, os resultados que tivemos nessa quinta-feira, com exceção da Copa do Brasil, sempre lembrando. Vamos lá, galera. 9 horas da manhã, nessa sexta-feira, vamos ter Aston Villa e Bayern de Munique. Ou mais precisamente, o mando do jogo é do Bayern de Munique. Então, Bayern de Munique e Aston Villa, jogo amistoso, 9 horas da manhã, nessa sexta-feira. 3 horas da tarde, Santos e São Bento, Campeonato Paulista Sub-20. Às 3h45 da tarde, nessa sexta-feira, vamos ter Port Vale e Wolverhampton. Aqui, jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. Tá início da Copa da Liga Inglesa, 3h45 da tarde, nessa sexta-feira. Vamos lá, gente. Aguaí e São Paulo. 3 horas da tarde, nessa sexta-feira, Campeonato Paulista Sub-20. 4 horas da tarde, vamos ter pela primeira fase da Copa da Liga Inglesa, o Wrexham encarando o Middlesbrough. 4 horas da tarde, nessa sexta-feira, Copa da Liga Inglesa. Vamos lá, gente. Estoril e Famalicão, primeira rodada do Campeonato Português. 4h15 da tarde, nessa sexta-feira. Beleza? Às 7 horas da noite, Palmeiras e Tanabi, Campeonato Paulista Sub-20, 7 horas da noite, nessa sexta-feira. Vamos lá, gente. São Bernardo e Operário do Paraná, 7h30 da noite. Ceará e Ponte Preta, 8h30 da noite, nessa sexta-feira. Ambos os jogos, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Liga Cup, né? O Charlotte vai encarar o Atlas do México pela segunda rodada da Liga Cup, né? Às 8h30 da noite, nessa sexta-feira. Às 9h30 da noite, vamos ter Botafogo e Fluminense, clássico carioca. Às 9h30 da noite, repito, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Columbus Crew e Pachuca, jogo às 8h30 da noite. Pumas e Cincinnati, jogo às 9 horas da noite, nessa sexta-feira. Ambos os jogos válidos pela segunda rodada da Liga Cup. San Diego Wave contra o Gotham. Aqui, Major League Soccer feminina, 9 horas da noite, nessa sexta-feira. 10 horas da noite, Tigres do México contra o Minnesota. Liga Cup, às 10 horas da noite. Vamos lá, gente. O Juárez do México vai encarar o Vancouver. Liga Cup, 11h30 da noite, nessa sexta-feira também, tá? Partindo para jogos do sábado. Vamos lá, gente. Chelsea e Milan, 9 horas da manhã, próximo sábado. PSG e Manchester United. Esse jogo ao meio-dia, às 12 horas, no próximo sábado. Ambos os jogos amistosos de clubes europeus, próximo sábado. Vamos lá, gente, continuando por aqui. Atlético Mineiro e Bahia, 3 horas da tarde. Palmeiras e Ferroviária, 4 horas da tarde, próximo sábado. Ambos os jogos que eu estou citando, Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Vamos lá, gente, jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, próximo sábado. Vila Nova de Goiás e Sport Recife. Repetindo, Vila Nova de Goiás e Sport Recife, 4 horas da tarde, próximo sábado. Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro, 6h30 da noite, próximo sábado, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Figueirense, Ferroviária de São Paulo, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, 5 horas da tarde, próximo sábado, Série C, Campeonato Brasileiro. O time aqui do Ituano vai encarar o Barra de Santa Catarina. A Inter de Limeira vai encarar o Volta Redonda.
jogos às 7h30 da noite, Série C, Campeonato Brasileiro, próximo sábado. Vamos lá, gente, Grêmio e São Paulo, 4 horas da tarde. Aqui também Remo e Atlético Mineiro, às 6h30 da noite. Chapecoense e Curitiba, 8h30 da noite. E também Botafogo e Fluminense, às 9 horas da noite, próximo sábado. Todos esses jogos, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, quartas de final, Série D, Campeonato Brasileiro, jogos de ida. Teremos os jogos da volta, só lembrando. ABC de Natal e Nacional do Amazonas, próximo sábado, 4 horas da tarde. CSA e Uberlândia, 5 horas da tarde. São José e Gama, 5 horas da tarde. Goiatuba contra o time aqui do... Vou dar uma checada, tá? Série D, Campeonato Brasileiro, quartas de final. Vamos lá, gente. Asa e Goiatuba. Asa de Arapiraca e Goiatuba, 6h30 da noite, próximo sábado, quartas de final, Série D, Campeonato Brasileiro, jogos de ida. Vamos lá, gente. Próximo domingo, 8 horas da manhã, o Manchester City vai encarar o Atlético de Madrid. Jogo amistoso. Às 9 horas da manhã, tem uma versão do time do Chelsea, né? O Chelsea joga no sábado contra o Milan e no domingo faz um outro amistoso, mas creio que com uma outra equipe, lógico, né? Contra o Johor, aqui me parece da Coreia. Esse jogo às 9 horas da manhã no próximo domingo, tá? Liverpool e Mônaco, 10h30 da manhã, próximo domingo, outro jogo amistoso de clubes europeus. Vamos lá, gente, próximo domingo, 11 horas da manhã, o Mirassol vai pegar o Cruzeiro. Próximo domingo, 11 horas da manhã, Mirassol e Cruzeiro. Às 4 horas da tarde, Palmeiras e Internacional, Bahia e Vasco da Gama. Beleza? 4 horas da tarde, próximo domingo, jogos Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Corinthians e Bragantino, Santos e Atlético Paranaense, próximo domingo, 6h30 da noite. Flamengo e Vitória da Bahia, 7h30 da noite, próximo domingo, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Criciúma e Atlético de São João del Rei, 11 horas da manhã. Náutico, na verdade não. Atlético Goianiense e Náutico, na verdade não, gente. Vou novamente me corrigir. Náutico e Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Juventude, 4 horas da tarde. Próximo domingo, Série B, Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Cuiabá, 6 horas da noite. Próximo domingo, Série B, Campeonato Brasileiro também. Vamos lá, gente. Maringá e Amazonas, Ipiranga de Erechim e Floresta, 4 horas da tarde, próximo domingo. Itabaiana e Caxias e Maranhão e Brusque, 6h30 da noite, próximo domingo. Esses dois jogos aqui, né? Lembrando. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, já passando os resultados dessa quinta-feira. O Anderlecht da Bélgica venceu o PAOK da Grécia por 1-0. O Benfica venceu o Hearts da Escócia por 6-1. Terceira fase pré-eliminatória da Liga Europa, jogos de ida, teremos aqui os jogos da volta. Vamos lá, gente. O Novo Horizontino venceu o São Caetano por 3-0. O Capivariano venceu o Grêmio Prudente 3-0. A Portuguesa de Desportos venceu o Juventus da Rua Javari por 3-1. Campeonato Paulista Sub-20. Braga 1, Dinamo Minsk 0. Terceira fase pré-eliminatória, jogo de ida, Conference League, teremos aqui o jogo da volta. Vamos lá, gente, pelo campeonato Paulista Feminino, pelo que eu entendi aqui, o Corinthians venceu o Santos por 2-1. Aqui também tivemos Fiorentina 1, La Corunha 1, Mônaco 1, Getafe 0, jogos amistosos de clubes europeus. Vamos lá, gente. O Gramadense venceu o Gaúcho por 1-0. O Brasil de Pelotas venceu o Guarani de Venâncio 2-0. Aqui esses resultados pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Repito, segunda divisão do Campeonato Gaúcho.
E para fechar, esse resultado foi na madrugada da quarta para quinta. O Toluca venceu o Seattle Sounders por 3-0, Ligas Cup. Bom, galera, só passando aqui, né, antes de acabar o vídeo, a provável escalação do Bayern de Munique para esse jogo contra o Aston Villa, nessa sexta-feira. Urbi no gol, Jonathan Urbi, ou Jonah Urbi, né, no gol. O Sacha Boey na lateral direita, o Brown na esquerda, né, Nathaniel Brown, Kim Jae e Jonathan Tah, beleza? Na volância, há uma dúvida aqui, gente. Kimmich, titular, beleza? Palhinha ou Pavlovic, beleza? Arion Ibrahimovic, como o meia. Felipe Chaves por um lado, Bastian Assomo e Luiz Dias pelo outro. Uma outra dúvida que também pode haver é na lateral direita, né? Se o Sacha Boey como titular mesmo ou o Laimer, beleza? Que está à disposição e pode vir a ser titular, gente. Bom, é isso. É a prova de escalação do Bayern. Lembrando, é um jogo contra o Aston Villa nessa sexta-feira. Jogo duríssimo, né? Detalhe, porque são duas equipes que já decidiram o final da Liga dos Campeões. Detalhe, com o Bayern de Munique perdendo. O Aston Villa venceu. Então, assim, duas equipes aí que já se enfrentaram e tem tradição em enfrentamentos, né? Bom, galera, eu explico melhor sobre o jogo, até detalhes mesmo, no próximo vídeo, beleza? Que já é o Mercadão da Bola da sexta pro sábado, tranquilo? A gente conta aqui como é que foi o jogo e tudo mais. Abraço a todos, se inscrevam no canal, até a próxima, deixem um like aí